Amélia de Lustembert, Imperatriz do Brasil e Duquesa de Bragança, um livro sobre a neta de Napoleão Bonaparte, que nasceu em 1812 em Itália e que viria a ser a segunda esposa de Dom Pedro IV em Portugal e primeiro no Brasil. Não é apenas mais uma obra biográfica, acompanha a história do nosso país e demonstra a importância da terceira na guerra entre os irmãos Dom Pedro e Dom Miguel, ou a luta entre liberais e absolutistas. Foi ao ler uma certa passagem que percebi o sentido de dádiva de Dom Pedro para com a Ilha Terceira, que achei por bem também homenageá-lo através de Dona Amélia, dando a conhecer aos terceirenses a sua segunda esposa. Passo a citar. Não tendo outra opção, o ex-imperador tratou do segundo motivo da sua viagem à Inglaterra, levantar um empréstimo junto a bancos londrinos para financiar a guerra contra Dom Miguel. Para isso foi necessário dispor da prata e dos diamantes que possuía, das joias da esposa e da filha. Entregar o património que trazia consigo como garantia. Com o dinheiro, Dom Pedro conseguiu comprar uma fragata, uma corveta e mais 2 navios mercantes, rebatizados como Amélia, Terceira, Rainha de Portugal e Dona Maria II. Embora pouco amedrontadoras, estas embarcações seriam o início da frota que deveria reconquistar Portugal. Fim de citação. Cláudia Witte, investigadora luso-brasileira, reside em Portugal. Dedicou 20 anos à pesquisa, 10 países e documentação em 5 línguas, como latim e russo. A Suécia, por exemplo, é uma monarquia, é preciso uma autorização dos reis da Suécia para pesquisar os arquivos. A Alemanha não é mais uma monarquia, mas os arquivos da Casa Wittelsbach, da família dela, também necessitam de autorização do atual duque. Então, foi um trabalho em que as autorizações e depois as viagens e toda a logística para conseguir fazer essa pesquisa levou 20 anos, porque eu trabalhava como professora em paralelo, foi um projeto pessoal que foi autofinanciado, então dependia também muito de conseguir organizar tudo isso e todas essas viagens e principalmente todas essas autorizações. Depois as transcrições, porque nem todas as letras eram muito legíveis, e depois as traduções e depois, quando eu finalmente terminei tudo isso, transformar todo esse monte de informações num texto que fosse fluente e agradável de ler. Porque não adiantava nada ser uma coisa chata, que tivesse muito rigor científico, mas fosse maçante de ler. Então, eu espero ter conseguido, depois vocês me contam, quem tiver interesse em ler, se realmente eu conseguir. A obra é de março de 2023, recebeu já este ano o prémio Dr. João Lobo. Amélia de Lustembert cresceu na Alemanha e aos 16 anos aceitou casar-se com Dom Pedro. Logo, a atitude da jovem Amélia foi astuta e revestida de coragem, pois teria que atravessar o Oceano Atlântico para cumprir o seu papel como imperatriz num país exótico. Procurando homenagear oficialmente Dona Amélia, Dom Pedro criou uma nova ordem honorífica, a Ordem da Rosa. Além de celebrar o casamento, evocava também a família de Dona Amélia. O pai e a avó Josefina, esta pelas rosas, e o pai pelo lema honra e fidelidade, inspirando o da nova condecoração, amor e fidelidade. A sua viagem até ao Brasil levaria 74 dias, onde podemos segui-la ao detalhe com a leitura do livro, deixando aqui um convite para embarcarem na mesma. Ficou viúva bastante cedo, mas decidiu residir em Portugal. Afinal, quem é Amélia de Lustembert? É uma princesa alemã que nasceu no dia 31 de julho de 1812, na Itália, na altura em que os seus pais eram vice-reis daquele país, mas foi criada na Alemanha. Casou com Dom Pedro I no Brasil, IV em Portugal, o primeiro imperador do Brasil. Era neta de Napoleão Bonaparte, tendo aceitado aos 16 anos ir para o Brasil para se casar com Dom Pedro, após várias princesas europeias terem recusado a proposta devido à má reputação do noivo. Apesar de ter morado no Brasil durante 1 ano e meio, ainda conseguiu influenciar na nomeação de um ministro. Viúva aos 22 anos e, ao ter perdido a sua única filha, decidiu vestir-se de preto até à sua morte. Morou em Portugal por 40 anos. Apesar do pequeno resumo, posso garantir-vos que Amélia de Lustembert é muito mais do que aquilo que acabei de apresentar. Foi uma mulher exímia, que cumpriu com perfeição o seu papel como consorte. Dona Amélia, que apesar de ter enviuvado muito nova, aceitou Portugal como a sua pátria.
Quando li esta obra, percebi imediatamente que mais pessoas deveriam conhecer esta princesa alemã, que muito nos ensina sobre resiliência e sobre nos mantermos fiéis aos nossos princípios, porque são estes que nos dão uma identidade. A autora consultou arquivos públicos, mas também privados, coleções, um projeto pessoal que decorreu em paralelo com a sua atividade profissional. O resultado está em quase 600 páginas, mas esta investigação deu outros frutos, como a identificação de material e o seu encaminhamento para Portugal. Eu fui contactada pelo proprietário dessa tela. E ela tinha sido comprada pelo pai dele há muitos anos, e esse senhor, que não tem descendentes, chegou à conclusão que ele não iria ficar com uma tela tão importante. Ele só sabia que era um quadro original do Joseph Stiller. Stiller era o pintor da corte. Era como se fosse uma tela do Sequeira, aqui em Portugal. E ele tinha uma tela bonita, grande, enfim, ele não tinha muita certeza quem era a retratada. Mas ele sabia que era do Stiller, ele conversou com uma especialista que logo identificou que deveria ser uma das filhas Leuchtenberg, atestou que era uma tela desse pintor, e então ele foi colocado em contato comigo para tentar descobrir como que uma tela, se seria realmente Amélie ou não, e como que essa tela teria desaparecido e aparecido na coleção do pai dele. E eu, por acaso, conhecia a história por causa da pesquisa, e tinha até uma aquarela em que essa tela aparecia no salão dos pais dela, em Munique. Então, a gente conseguiu reconstituir a história, e aí eu consegui convencê-lo que era uma tela muito importante, que precisava ir para um museu, ou no Brasil ou em Portugal. Num leilão, ele poderia conseguir um preço melhor, com muito menos burocracia do que uma venda para o governo. Levou 2 anos de negociações, o governo português acabou concordando para colocá-la no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Então, eles compraram uma tela de Dom Pedro, que tinha sido da família Palmela, e compraram essa tela de Dona Amélia e criaram uma parede no palácio em homenagem à história do Brasil. O livro foi apresentado em Angra do Heroísmo. Nas palavras do presidente do município, a história entrelaça-se em muito com a da cidade.